Bom dia, boa tarde, boa Bom noite, Gabi dia, Nascimento. dia a dia. Esse é o programa Papo de Músico, Etnomusicologia e Educação em Debate. Como que é isso, Gabi? Essa ideia que nós estamos já há muito tempo organizando. Como funciona? Verdade, né, Paulinho? Faz mais de um ano que a gente vem articulando para fazer esse programa, né? Então, nós, Paulinho Parada e eu, dois etnomusicólogos, nos juntamos para falar sobre música e educação e etnomusicologia. E como funcionam esses links, né? Já que nós estamos na área, agora doutorandos, vamos fomentar esse assunto, né, Paulinho? Que eu acho bem importante. Isso tem a ver, ao meu ver, com a divulgação do que a gente faz na academia, ou seja, na universidade, produz pesquisa, produz ciência, produz música e por isso também produz arte. E principalmente, ao meu ver, ao nosso ver, educação. A gente forma pessoas, educa pessoas e tenta transformar esse mundo que no meio de uma pandemia precisa de mudança, ainda mais no Brasil, né, Gabi? E Com com certeza. isso, a gente sempre busca convidar uma pessoa para falar. Eu quero que tu fale um pouco sobre esse nosso convite, sobre quem é essa pessoa. Então, nós tínhamos que escolher, né, uma pessoa de visibilidade, né, dentro da etnomusicologia, e aí conversamos e escolhemos trazer o agora doutor Pedro Acosta, né, o primeiro negro etnomusicólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele vem contar um pouquinho para nós, né, de como se deu a trajetória dele, né, enquanto acadêmico e agora como doutor e professor, né, dentro dessa área. E eu estou bem feliz, assim, de poder trazer ele para esse debate, né, Paulinho? Muito legal, eu também. E aí, Paulinho, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Tava com saudade de te ouvir, de te ver. Isso aqui em Porto Alegre, eu tenho certeza que muita gente do Brasil, Uhum. muita gente falante do português vai poder assistir esse programa. E que bom estar falando contigo. Eu acho que a temática é papo de músico, etnomusicologia e educação em debate. E eu quero que tu começar falando, a Gabi e eu, nós formulamos muitas perguntas. Eu acho que fala um pouco de ti, da tua trajetória. Vamos começar por ti, que é nosso foco de Aham. interesse. Com certeza. Então tá, eu sou o Pedro Acosta, né, um músico preto, músico negro, né, vindo lá do Campo da Tuca, região leste da cidade de Porto Alegre, espaço considerado, né, subalternizado aí nos anos 70, até hoje, né, um lugar conhecido popularmente como, podemos dizer assim, chamado de periferia, né, uma das zonas mais afastadas do centro. Foi onde fui criado, fui educado, tive meus primeiros contatos com a música, com a cultura, né, com samba, com carnaval, com a luta política negra, e venho desse espaço social, né, venho desse espaço aí de luta, de educação e também né, que foi fundamental aí na minha formação como músico, na minha formação acadêmica. Pedro, conta um pouquinho para nós assim, como é que foi e é para ti, né, ser um negro acadêmico? Como é que se deu esse processo para ti? Foi um processo que deu muito pela necessidade mesmo. Na verdade, foi por uma questão de necessidade, de se manter no mercado de trabalho, né? E isso começou em 2007, 2009, por aí, foi quando eu saí do emprego, 2008, foi quando eu saí de um trabalho e eu me vi, assim, sem possibilidade nenhuma de conseguir um novo emprego em razão das exigências que tinham em relação à formação acadêmica, né?
E eu não tinha formação acadêmica em música, mas tinha as práticas musicais, desenvolvia oficina, trabalhava com música na minha comunidade, tinha trabalhado nos pontos de cultura também como espaço, né, de fortalecimento cultural na cidade de Porto Alegre, e via a necessidade de construir, de entrar, de estudar, né? E aí, a partir de uma indenização lá do meu trabalho de educador social e como oficineiro, como educador social, na verdade, né, mas na prática como oficineiro de música, eu resolvi que eu ia pagar a universidade, porque eu não tinha recursos para, enfim, fazer curso preparatório de música para entrar na URGS, nem tinha erudição para entrar naquela época nos cursos de licenciatura, né, em música da URGS. Então, a única alternativa que foi pegar aquele dinheiro da indenização e pagar uma universidade aqui de música, o IPA, para conseguir entrar dentro da universidade. E a partir dali tenho construído meu percurso acadêmico, né, em cima disso, em cima das lutas políticas negras, em cima da experiência musical negra, da cultura, né, e de tudo aí que a população negra produz em termos não só teórico, mas também metodológico, prático. Para quem talvez nos escute, os músicos, porque o nome do programa é Papo de Músico, afinal. O que é etnomusicologia para ti? Qual a tua definição e como você encontrou a etnomusicologia na tua vida? Eu sempre falo que a etnomusicologia ela caiu em cima de mim a partir do projeto do Ponto de Cultura, que recebia uma série de livros, né, de uma vereadora aqui em Porto Alegre, que doava assim, livros lá para o Ponto de Cultura. E chegou nas minhas mãos 2 livros, né, um do livro do meu orientador, Reginaldo Gil Braga, e outro da Luciana Praz. E outro da Luciana Praz. Conseguiram me ouvir até aí? E então, esses 2 livros aí, eles foram fundamentais para mim, né? Para mim ter contato com a etnomusicologia, que era que eu percebi naqueles modos, tanto da Luciana Praz quanto do Reginaldo, falando coisas que eram muito próximas da minha realidade social no qual eu vivia. Então, a Luciana falando do samba e o Reginaldo falando, né, do batuque aqui em Porto Alegre, batuque Jeje de Jexá. Então, ouvir, né, tu encontrar trabalhos que estavam falando de coisas muito próximas de mim, aquilo ali me chamou a atenção. Então, a partir dali, logo que eu ingressei na universidade em 2009, eu comecei a estudar, a ver essas publicações, principalmente, né, no campo da educação musical, e comecei a me interessar, e eu digo, quando eu terminar a minha licenciatura, eu quero fazer um mestrado em etnomusicologia, porque eu sabia que já tinha, né, para aquelas leituras, já tinha, né, uma universidade que estava trabalhando com etnomusicologia, que era na URGS. Mas aí a minha primeira tentativa foi educação musical, que não deu certo. E aí mas já estava no horizonte, já até outro dia, conversando com uma professora, com uma colega, uma professora de lá, ela me lembrava, né, que no final do curso ela me perguntou o que eu queria fazer depois que eu terminasse o curso. Eu digo, não, eu quero fazer etnomusicologia. Eu acho que a etnomusicologia no Brasil ela tem uma característica interessante, né? Ela se constitui como um campo, né? Como um campo que vem trabalhando com aproximação com as comunidades negras e com as comunidades indígenas, com as musicalidades urbanas, né? Com a música popular, podemos dizer assim, de uma maneira geral, né? Com a música popular, em especial com a música popular negra. Aproximação entre etnomusicologia e educação musical, isso, se eu entendi. Tá, beleza. Não, assim, o nosso processo educacional das comunidades negras, ela sempre está envolvido no processo educacional, né? Seja nas escolas de samba, seja nos terreiros, seja nos espaços de futebol, por exemplo, de sociabilidade. A educação é algo fundamental para nós, né? Algo que faz parte da nossa sobrevivência como sujeitos, e foi algo que nos foi negado inicialmente. Mas isso não quer dizer que nós não desenvolvíamos processos educacionais já do interior das nossas próprias comunidades, mesmo durante a vinda dos africanos para cá como escravizados para o Brasil, trouxeram memórias, trouxeram valores, e esses valores foram transmitidos via processo educacional, via cultura, via música, via dança, via movimento, via corporeidade, via memória, via oralidade. Então, essas transmissões todas para nós,
elas fazem parte da nossa experiência. A transformação que ocorreu foi quando, né, e aí os movimentos no pós-abolição vão se dar conta da necessidade de investimento na educação, né, de se investir na educação das crianças negras. Então, para isso, eles foram, durante um longo tempo, exigindo políticas públicas para as comunidades negras, para os descendentes de africanos. E isso vem se seguindo até a Constituição de 88, que é quando, né, nós temos aí, né, a obrigatoriedade da educação, né, a obrigatoriedade de todos na escola e não só um grupo na escola. Então, quando a gente consegue isso, nós vamos aproximar já a educação de outras questões que hoje são fundamentais para nós. Então, a etnomusicologia é fundamental, por quê? Porque a etnomusicologia pesquisa a cultura, né? Pesquisa os fenômenos musicais e vê a importância que a música tem, né, no ser humano, na vida do ser humano. Então, essa questão da etnomusicologia, a área por qual eu me apaixonei, é que eu não sou formada em música, né? Eu sou bióloga, visto que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora sendo cantora, eu não tenho a formação dentro da área musical. E eu queria muito entrar e tal, e conseguir, com a ajuda do Paulinho e do Pedro, e eu tinha que falar de alguma coisa que fosse muito próxima a mim, né? Então, como eu sou uma mulher musicista que fui vítima de violência doméstica durante muito tempo, eu achei interessante abordar sobre isso. E então, o meu projeto, a minha dissertação, eu fui para dentro de uma ocupação e fui contar a história dessas mulheres musicistas que fugiam da violência, né? Da violência física e tantas outras, por causa dos companheiros e companheiras que não aceitavam as suas habilidades musicais, né? Então, quando eu trago essa violência de gênero para dentro da música, é para desmistificar um pouco essa coisa bela e glamurosa que todo mundo acha que a música tem. E tem, mas não tem só isso. Eu acho que quando tu não tem uma ascensão musical, que tu não está dentro tu não é uma mulher branca, e que tu vai para dentro das periferias, esse fazer musical começa a incomodar por tudo, né? A questão de raça, gênero, classe, enfim, toda essa interseccionalidade que a gente sabe que existe dentro dos lugares mais periféricos, né? Então, quando eu trago isso, é para chamar atenção que na música existe também isso, existem essas violências. E agora no doutorado eu trago as mulheres do presídio. Eu quero saber qual é a sônica dessas mulheres do presídio. Até porque a gente sabe que dentro de um presídio, provavelmente, essas práticas musicais devem acontecer com pouca frequência, se é que acontece. Então, eu quero saber quem são essas mulheres, né? Trazer um pouquinho dessa trajetória e essa violência social, né? Que encarcera esses corpos dentro desse lugar. Porque eu costumo dizer que é muito fácil eu ir para dentro de uma universidade, vamos botar assim, uma universidade particular, falar da música das mulheres que fazem medicina. Então, não é um mundo que é meu. Não que o presídio e a ocupação façam parte da minha realidade, mas o pessoal que está lá, eu acho que tem muito mais a ver comigo do que o pessoal que está dentro de uma universidade particular falando sobre música. Então, eu trago um pouquinho isso para dentro da etnomusicologia, que eu acho legal da área, é isso, né? É poder falar da música sem
muito ser um músico especialista na área, trazer as outras culturas, né? Isso eu acho muito bacana.